E aí, nesse contexto esportivo e laboratorial, exercício de casa. A gente vai falar isso mais à frente. Anemia do esporte. Esses atletas que o professor Gustavo falou, eles podem desenvolver anemia, tá? Por algumas alterações hormonais, ganho de massa muscular, estou falando público feminino, né? Alteração do fluxo menstrual, mas pode ter anemia por conta de aumento do volume plasmático, perda de ferro através do suor, muita hemólise por trauma mecânico, né? Pacientes que fazem maratonas. Sim. Então, existe anemia do esporte, a gente vai falar mais à frente. A testosterona, principalmente atletas de bodybuilding, né, utilizam a testosterona para o ganho de massa muscular e é interessante avaliar o hemograma antes e durante o tratamento. Tá? Não é indicado iniciar a reposição hormonal ali da testosterona se o hematócrito estiver maior que 50%. E deve suspender, pelo menos essa é a recomendação, quando o hematócrito estiver acima de 54%, porque você aumenta a viscosidade sanguínea. Tanto a testosterona quanto os seus metabólitos hormonais, como o estradiol e o DHT, têm um papel, a capacidade de estimular a eritropoese. Tá? E o risco maior é o aumento da viscosidade sanguínea, polissemia. Você aumenta o risco de trombose, de infarto agudo no miocárdio, de AVC. E da hemocromatose secundária. Também. Porque aumenta a viscosidade sanguínea desse paciente, sendo que esses bodybuilding, esse paciente, como eu disse anteriormente, essa hemácia ela vai sofrer a hemólise fisiológica, ela vai cumprir o tempo de vida útil dela no organismo. E aí você pensa nesses milhões e milhões, gente, pacientes com 9 milhões de hemácias. 9 milhões. E se faz uma sobrecarga hepática e o ferro ele precisa ser excretado. E o homem, principalmente, ele praticamente não tem metabolismo excretor. A mulher ainda tem na menstruação e no suor. O homem muito pouco no suor. O ciclo é fechado. O ciclo é fechado. E ele fez uma coisa com a testosterona que aumentou muito o hematócrito, por isso o professor Rodolfo disse muito bem, tem que manter um controle. Em alguns casos é indicado, em outros casos não é indicado, e até nos casos que são indicados precisam ser monitorados, porque esse paciente pode fazer a médio prazo uma hemocromatose secundária, que é a sobrecarga de ferro em órgãos e tecidos por excesso de ferro e falta de excreção. Por isso que muitos atletas fazem o que chamam de flebotomia ou sangria terapêutica. Fazem múltiplas coletas de sangue para poder diminuir essa concentração do ferro. E aí quais são os mecanismos? Tá? A testosterona estimula a maior produção de eritropoetina, logo vai ter maior produção de hemácias. De forma direta, a testosterona estimula células precursoras da linhagem eritróide, ou seja, unidade formadora de colônia de eritrócitos. Inibe a epicidina, que é uma proteína inflamatória que sequestra o ferro na corrente sanguínea e deixa esse ferro de forma indisponível lá na medula óssea, no fígado, no baço. Então você vai ter mais ferro disponível, você diminui a inflamação. E aí, traçando só um paralelo, indivíduos que entram na andropausa, homens que têm um déficit de testosterona, consequentemente têm mais inflamação. Tanto a testosterona nos homens quanto o estradiol nas mulheres tem uma ação anti-inflamatória, tá? E o estradiol, que é também obtido através da conversão de testosterona, tá, para estradiol através da ação da aromatase, ou o DHT, que é obtido através da conversão da testosterona, né, para DHT pela 5-alfa-redutase. Esses dois metabólitos, tanto o estradiol quanto o DHT, que os homens também produzem de maneira fisiológica, também têm a capacidade de estimular a eritropoese. Então, repetindo, a testosterona, o seu ciclo, testosterona é convertida em estradiol pela enzima aromatase, que inclusive tecido adiposo, indivíduos com obesidade, eles produzem muita aromatase, então eles têm menos testosterona e mais estradiol, isso gera ginecomastia, aumenta o risco cardiovascular. E essa testosterona também é convertida num metabólito muito mais potente, chamado DHT, que inclusive causa calvície, tá? E pela ação da enzima 5-alfa-redutase. Então, esse quadro aqui é bem comum, principalmente em atletas. E aí o hemograma desse paciente, olha lá, hemoglobina 17, hematócrito 51. Em alguns casos, esse paciente que não está fazendo também reposição de ferro, esse paciente pode ter microcitose com hipocromia. Porque você está produzindo mais hemácias, não está fazendo reposição de ferro, você tem, muitas das vezes, já peguei o resultado de um paciente com microcitose e hipocromia e a hemoglobina lá no alto.
tá? 17, 18 de hemoglobina. Então é um quadro que a gente observa com muita frequência. O risco é sobrecarga de volume, risco cardiovascular.